Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca, um dia abençoado a todos os amigos. Eu peço a todos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para se inscrever. Por favor, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. Meus amigos, vamos às notícias do Vasco para a gente expor as nossas respectivas opiniões e usem aí os comentários para vocês participarem. Amigos, a preparação envolvendo Vasco da Gama e Goiás para a última rodada do Campeonato Brasileiro. Falaremos muito sobre esse assunto, partida que pode ou não valer muita coisa, visto que o STJD nos próximos dias deverá se manifestar. Vamos falar aí sobre a venda do Thales Magno também. Ontem o Levenciano participou do nosso chat, participou aqui da nossa live, falou com a gente. E vamos falar aqui sobre a atualização na justiça, né? Sobre a DPF lá em Brasília e também a ação dos Templários aqui no Rio de Janeiro. Meus amigos, vamos lá sem demoras. Com relação à preparação Vasco da Gama e Goiás, hoje é o último dia para o Vanderlei ver qual é a melhor equipe para o Vasco da Gama fazer esse último jogo. Enfim, é o últimos dias deste martírio aí. Vai acabar esse campeonato brasileiro e me arrisco a dizer, é um dos piores campeonatos brasileiros que o Vasco fez na sua história. Isto se não for o pior. Essa partida pode ter sim importância. O STJD deve se pronunciar sobre o que ocorreu na partida contra o Internacional após o fim do campeonato. O STJD ontem também recebeu todo o material da CBF com relação aos vídeos e os áudios do VAR. O Internacional se manifestou e agora o Vasco tem um prazo de 2 dias para poder se manifestar. É a solução aí que encontraram para o Vasco da Gama não cair. Uma virada de mesa aí. Eu pergunto a vocês novamente, qual a opinião de vocês? Por fora ainda existe aquela situação lá da FIFA, lá envolvendo o Sport em Lisboa e também o Sport Clube do Recife, onde o Sport poderia perder 6 pontos. Gente, na minha opinião, eu acho que já deu. Acho que o Vasco tem que começar a se reestruturar, ver quem vai ser o treinador do Vasco da Gama, quem vai sair, quem vai ficar, para a gente poder fazer um ano melhor. E por falar nessa situação de sair, é cogitada a venda do Thales Magno, gente. Antes, Thales Magno muito valorizado aqui no Brasil, né? Sendo pretendido por clubes europeus. Agora o Vasco já pensa em vender o Thales Magno até para clubes brasileiros. E essa é a solução, é o planejamento, é a conversa que eles estão tendo aí nos últimos dias. Vender o Thales Magno para poder pagar salários, como foi feito com o Marrone.
E isso não resolve problema nenhum, certo? Não tem planejamento, não tem perspectiva. Por falar em planejamento, ontem o Levenciano participou aqui da nossa live aqui no chat, conversou bastante com a gente, falou que no momento certo ele vai se pronunciar e vai explicar tudo o que aconteceu, certo? É muito importante e impressionante. O Levin falou assim ontem aqui no chat: o Vasco é uma Ferrari, mas as pessoas que estão lá não possuem carteira de motorista para poder dirigir. Pois é, o Vasco com grande potencial na mão aí de amadores. E grana e projeto o Levin tem sim para o Vasco da Gama. E Alexandre, há possibilidades ainda do Levenciano ser o presidente do Vasco? Essa pergunta é muito recorrente todos os dias. Sim, meus amigos, há possibilidade. E hoje a gente deve ter uma novidade lá na Procuradoria Geral da República com Augusto Aras, né? Ele tem um prazo de 48 horas para poder se manifestar com relação àquela decisão do Dias Toffoli, se ele concorda ou não concorda. E esse prazo finda hoje. Então a gente deve ter novidades aí com relação àquela ADPF. Alexandre, o caminho lá em Brasília é muito difícil, eu concordo. Mas aqui no Rio de Janeiro, pelo incrível que pareça, eu estou muito confiante na ação dos Templários, dos 12 sócios. E o seu Eloy ontem esteve lá no canal do Edinho, explicou mais uma vez a situação. Inclusive ontem teve uma petição atravessada. Essa petição foi juntada às 20 e tantas horas da noite ontem. Então, uma novidade aí. Seu Eloy é categórico, falou que até o dia 30 essa situação deve estar resolvida aqui no TJ, porque o Vasco da Gama tem pressa. Portanto, há grandes possibilidades sim. A ação na mão do Camilo Ranieri, o agravo de instrumento para poder ser julgado, e eu espero que seja julgado aí de forma que beneficie o Clube de Regatas Vasco da Gama, ou seja, conclamando o Levenciano como presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. O torcedor tem 3 opções: ou continua acreditando que vai dar Vasco, ou deixa esses golpistas acabarem com o Vasco da Gama, e a terceira opção, fecha o clube. Não resta outra opção. E a esperança é essa. Então, meus amigos, estamos juntos aí. Muito obrigado pela sua audiência. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu. Abraço a todos aí.